Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, 31º domingo do tempo comum. Hoje, Dia Nacional da Juventude. As primeiras leituras trazem para nós Deuteronômio capítulo 6, versículo de 2 a 6 e Hebreus capítulo 7, de 23 a 28. Vamos às leituras. Moisés falou ao povo dizendo: Temerás o Senhor teu Deus, observando durante toda a vida todas as suas leis e os seus mandamentos que te prescrevo a ti, a teus filhos e netos, a fim de que se prolonguem os teus dias. Ouve, Israel, e cuida de os pôr em prática, para seres felizes e multiplicares sempre mais na terra onde corre leite e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e trarás gravada em teu coração essas palavras que hoje te ordeno. Palavra do Senhor, graças a Deus. Segunda leitura. Irmãos, os sacerdotes da antiga aliança sucediam-se em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Cristo, porém, uma vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdócio que não muda. Por isso, ele é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constitui sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento que veio depois da lei constitui alguém que é filho perfeito para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, o trecho aqui apresentado na primeira leitura, depois de uma introdução nesses dois versículos iniciais, oferece um excerto de oração para que os judeus recitam todos os dias até hoje. Contém ela uma profissão de fé no único Deus e resume toda a lei num só mandamento: o amor de Deus. Este é o único mandamento dado por Deus que exige uma resposta de amor ao seu amor, fidelidade pura. Todos os outros mandamentos são apenas uma especificação sobre como pode concretamente, em todas as circunstâncias, amar a Deus. E a segunda leitura nos traz hoje Jesus, o único e perfeito sacerdote de uma nova aliança, que tem a qualidade de selo. Claro, de fato, ele realmente ressuscitou e vive sempre no céu, na presença de Deus, e no meio de nós ainda. E ele oferece uma função de mediador entre nós e Deus, eliminando toda a necessidade de outros sacerdotes. É um mediador perfeito porque sem pecado, não tendo, portanto, a necessidade de se purificar primeiramente a si mesmo, para poder santificar todos os outros. Ele só pode ser a vítima, ofereceu por nós mesmos para nos salvar. Ele se ofereceu e ninguém senão ele poderia ser uma vítima santa, inocente e sem mancha. E a questão dessa ligação entre o amor de Deus e a dos homens está dentro da vida cristã. Ela é tão clara e precisa na formulação que possamos entender quanto a tradução prática e essencial. Em todas as épocas da história da Igreja, essa realidade ocorreu essencial, corre o risco de ser parcialmente velada
deslocando a agulha de uma balança, ora para um lado, ora para o outro, Deus de um lado e o próximo de outro. Hoje, por exemplo, os cristãos são levados a valorizar ao máximo as exigências do amor fraterno, sem fronteiras, mas se preocupam muito menos em saber que verdadeiro amor fraterno é idêntico ao amor de Deus. Acontece então que nos enganamos sobre o que abrange o próprio amor fraterno, onde Deus não tem mais lugar que lhe compete. Começa-se a perder a importância também as relações com o próximo. As preocupações do mundo nos deixam afastar dos propósitos de Deus, nos deixam afastar da bondade que nós temos que praticar e acolher os irmãos mais necessitados. E quando se tem fome, injustiça, opressão, há o risco de uma resposta de violência para resolver todos os problemas de superpopulação. Sugere-se uma planificação indiscriminada do nascimento, a causa do aborto e várias crises familiares. Às vezes as pessoas propõem o divórcio ao invés de ouvir o diálogo. E quando tem, por exemplo, uma situação de morte ou de não salvar a vida, sugere-se a eutanásia em alguns países. Isso é falta de que Deus no coração, Jesus em primeiro plano na nossa vida, para nos guiar. Então, minhas irmãs e meus irmãos, olhemos com bondade o que Deus nos preparou, mostrando todo o seu amor para todos nós, e Jesus Cristo sempre nos conduzindo na sua bondade, nos orientando. Ele, como sumo sacerdote, está pronto para nos atender e levar para Deus toda a nosso desejo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, minha irmã e meu irmão, por estar conosco hoje, neste domingo. Que o Senhor possa nos dar forças para a nossa caminhada, que nós possamos fazer as nossas orações pelos jovens, para que eles permaneçam no caminho que o Senhor escolheu para eles e não caiam em tentação de ir para as coisas do mundo que faz a perdição da vida. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.